Então, boa noite, colegas, todas as colegas, todos os colegas da Ampid, todos os nossos convidados e nossas convidadas. É um prazer tê-los aqui na nossa quarta, quinta Ampidiana Cazu, em homenagem ao nosso querido colega Cazu, que faleceu há pouco tempo. Nós nos sentimos sempre muito bem aqui nesse espaço, que é um espaço democrático de discussão sobre os direitos das pessoas com deficiência. Eu sou Maria Aparecida Gugel, sou a presidenta da Ampid, sou uma mulher branca, de cabelos curtos brancos, uso óculos de grau na cor preta, uso agora uma blusa verde, e atrás de mim um ambiente de biblioteca com livros e quadros. Então, sejam todos e todas bem-vindas e bem-vindos. É um prazer ter a nossa querida Rebeca Bezerra, nossa fundadora, também fundadora da Ampid. É um orgulho tê-la conosco nessa noite. Doutora Rebeca é promotora de justiça no Ministério Público Estadual do Rio Grande do Norte, é especialista em direitos das pessoas com deficiência, especialmente acessibilidade e educação inclusiva. Recentemente, tivemos o prazer de nos reunir para emitir a nota técnica contrária aos preceitos do decreto 10.502. Então, doutora Rebeca hoje nos brindará, assim, e doutora Rebeca, para quem a conhece, tem muitos escritos, muita produção acadêmica e científica na área da pessoa com deficiência. Então, é com grande prazer que nós temos aqui nossa querida ampidiana Rebeca, e nossos agradecimentos também ao Jadson Abraão, o nosso querido amigo da JDL Produções, e que hoje está nos atendendo aqui na interpretação da Libras. Obrigada, Jadson, é um prazer tê-lo conosco. Mais uma vez, obrigada por esta parceria com a Ampid. Estamos aqui na tentativa sempre de cumprir os comandos da Lei Brasileira de Inclusão com os recursos de acessibilidade na comunicação. Então, sejam todos bem-vindos mais uma vez, sejam todas bem-vindas, e passo a palavra imediatamente à nossa palestrante, doutora Rebeca, nossa querida Rebeca. Vou marcar 40 minutos, então. Tá. Boa noite, sou Rebeca Nunes, promotora de justiça na área de direitos coletivos da pessoa com deficiência da comarca de Natal. Eu tenho pele clara, cabelos longos, uso óculos, uso franja e estou no ambiente de escritório. É um prazer enorme e uma honra estar aqui falando com colegas, inclusive colegas que me são professores, colegas que me ensinaram que o caminho único na vida é o da inclusão. É um prazer enorme estar aqui com os ampirianos e também com os convidados. E eu queria fazer uma homenagem muito grande à Margarida Seabra, que gerou Débora, que tem síndrome de Down, que é professora, que é palestrante na ONU, e que me ensinou, desde que nasceu, que gente é gente, gente aprende, gente contribui e gente merece muito respeito, independente de suas características. Registro aqui a felicidade de ter Lanchotte também, meu professor em acessibilidade, Cida, minha professora em tudo, e todos os outros colegas que sempre estão a me ensinar. Eu acho que eu fui convidada por mera generosidade, mas vamos lá. Pensei em falar hoje à noite só para a gente ter o debate sobre a educação inclusiva, e fazer primeiro uma justificativa, uma fundamentação porquê da escola inclusiva, e depois a gente faz um paralelo
entre a educação inclusiva prevista na Política Nacional da Educação de 2008, prevista na Constituição, prevista na Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, e aquela que não é educação inclusiva prevista no Decreto 10.502 de 2020, para que possamos debater dentro da ANPID e também esclarecer quando a sociedade, de uma forma geral, quando essa gravação for para o YouTube. Então, o tema de hoje é Escola Inclusiva, único modelo previsto constitucionalmente e na Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. Também faço registro que, sobre esse tema, uma outra colega aqui do Rio Grande do Norte, Patrícia Albino, ela já escreveu desde 2008 sobre esse tema, falando sobre a impossibilidade de escolha entre a escola comum, a escola inclusiva e a escola especial, e que hoje, tanto tempo depois, volta à discussão, volta ao palco, e com as mesmas fundamentações que a gente tinha em 2008, a gente tem também agora, só robustecidas com a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. Bem, então vamos começar. Por que a educação para todos? Por que a escola inclusiva? A gente não precisa nem... esse direito, ele não está só na Convenção. Desde a nossa Constituição Federal, que a escola já é para todos. É como a gente sempre brinca, tem que ser todo mundo junto e misturado, como a gente diz aqui no Nordeste, todo mundo no mesmo balaio, não é? Por quê? Porque essa é a sociedade. A sociedade é feita da diversidade. E para que é a educação? Nós vamos ver já já. Então, o que é que a gente tem? No artigo 1º logo da República Federativa do Brasil, a gente tem que o Brasil tem como fundamento a dignidade da pessoa humana. E como é que a gente vai pensar que só alguns terão acesso a essa educação? Diz também, no artigo 3º, que constitui um objetivo fundamental da República Federativa do Brasil promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, cor, idade e qualquer outra forma de discriminação. E como a gente pode pensar uma sociedade apartada, uma sociedade onde algumas pessoas têm direito a determinados locais, a determinados saberes, a determinadas opções e outras não. Então, temos também o todos são iguais perante a lei. Todo mundo sabe isso desde que é criancinha. E por quê? Em virtude de diferenças, que todos somos diferentes, uns têm direito a estar numa escola e outros teriam direito a estar em outra, né? E essa igualdade tem que ser sempre interpretada no sentido de igualdade de oportunidades. Essa igualdade perante a lei quer dizer que todos somos iguais perante as leis e temos todos as mesmas oportunidades de acesso aos direitos e aos serviços. O que é que diz o nosso artigo 205 da Constituição Federal? Ele diz: a educação, direito de todos e dever do Estado e da família. Olha aí, a educação, direito de todos e dever do Estado e da família. Esse todos quer dizer todos, independente de sua característica. E tem a obrigação, tanto o Estado, de garanti-la, como a família. Por isso que a família não pode optar por não deixar aquela criança e adolescente em idade escolar, que no Brasil é obrigatório dos 4 aos 17 anos, fora da escola comum, sob pena de responder a sanções cíveis, né, ou civis, né, que pode resultar até numa perda do pátrio poder, até também a responder criminalmente pelo crime de abandono intelectual, que ainda persiste, que ainda existe, sim, no nosso Código Penal. Então, nós temos qual é o objetivo. É muito importante a gente ter em mente qual é o objetivo dessa educação. Ela deve ser promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Como é que uma pessoa
vai ter o pleno desenvolvimento dela em um ambiente segregado. Em um ambiente onde não existe a diversidade, e com ela os benefícios e também os malefícios, mas que reflitam, que nesse ambiente reflita tudo o que é uma sociedade pós-escolarização também. Como é que ela vai se preparar para o exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho num ambiente segregado? E esse trabalho, ela vai também, ela vai trabalhar num ambiente segregado? Ela vai exercer a sua cidadania numa sociedade segregada? Então, não faz sentido, justamente na fase em que a pessoa tem todo um potencial de desenvolvimento, ela se encontrar segregada sem ter direito a uma educação de qualidade, uma educação inclusiva e que vá fazer com que ela obtenha, dentro do potencial dela, o máximo de desenvolvimento que ela possa alcançar. O que é que diz mais? Que o ensino, já é o 206 da Constituição Federal, ele deve ser ministrado com os seguintes princípios. Um deles é igualdade de condição para acesso e permanência na escola. Então, como é que a gente, em pleno século XXI, ainda vê um decreto do Executivo dizendo que, se você tiver características tais, você deve estar na escola especial. E nessa escola especial, que vai ser o responsável por conferir o atendimento educacional especializado, que é só uma ferramenta de inclusão. Ela não é o todo da educação, ela é aquilo que deve ser conferido ao estudante com deficiência, de forma a que ele tenha a mesma igualdade de acesso ao aprendizado, à aprendizagem dele, né? A liberdade de aprender, ensinar. O que mais? Aí no artigo 208, a gente tem que a educação básica obrigatória e gratuita deve ser conferida para as crianças e adolescentes dos 4 aos 17 anos. Temos mais o quê? Tudo isso está na nossa Constituição Federal. E lá também, no 208, diz que o atendimento educacional especializado às pessoas com deficiência, esse atendimento, essa ferramenta, é que preferencialmente deve estar ali juntinho do aluno com deficiência dentro da escola comum. Mas que, na impossibilidade da escola oferecer esse atendimento dentro da sua própria escola comum, ela pode também usufruir desse atendimento em algum outro espaço conveniado, criado, mas sempre em paralelo com a educação regular. Nunca a substituindo, nem também é educação inclusiva quando você diz, não, fulaninho está na escola comum, mas na hora que os outros estão tendo aula de matemática, como ele não vai mesmo aprender, eu vou aproveitar para reforçar a leitura dele, para reforçar a alfabetização dele. Isso não é educação inclusiva, né? A educação inclusiva é você exatamente buscar ferramentas por meio do atendimento educacional especializado, que também faz parte da educação especial prevista na política de 2008, como que é uma modalidade de ensino e não uma modalidade de educação, que são coisas distintas. Um complementa a modalidade de ensino, complementa a escolarização. Já uma modalidade de educação, ela é o todo. Então, é isso que a gente não pode aceitar, que a educação especial seja uma modalidade de educação. Ela tem que permanecer sendo uma modalidade de ensino, portanto, um plus, a ferramenta de inclusão. Diz mais o quê? Outra fundamentação importantíssima é o 209, que diz que o ensino é livre, a iniciativa privada, desde que cumpra-se as normas gerais da educação nacional. Por isso que a escola privada, ela não pode ser dispensada da educação para as pessoas com deficiência. Exatamente porque ela tem as mesmas obrigações da escola pública. É muito importante que o operador do direito saiba disso, porque tem que exigir as mesmas coisas que são exigidas para a rede pública. Tem que exigir adequações
pedagógicas, tem que exigir o atendimento educacional especializado, tem que exigir os recursos humanos necessários que vão facilitar a escolarização, como profissionais de apoios, como profissionais especializados, como profissionais com habilitação em atendimento educacional especializado, como intérprete de Libras, professores em Libras, professores em Braille e tantos outros profissionais que fazem parte e que são ferramentas indispensáveis para que o aluno com deficiência tenha acesso à sua escolarização. Temos também que, pela nossa Constituição Federal, a educação é um direito humano, fundamental e indisponível. E esse indisponível, nem os pais das crianças e adolescentes com deficiência, nessa faixa de 4 a 17 anos, nem os pais podem dispensar de oferecer e de garantir essa educação. Então, nós temos o seguinte: na hora que é um direito humano fundamental e indisponível, não tem saída. A gente tem que efetivamente garantir. E essa escola só é uma, é a inclusiva, é aquela que não discrimina. Se a escola não está boa para a pessoa com deficiência, para a pessoa sem deficiência, a gente tem que lutar por investimento, por financiamentos públicos, a gente tem que lutar para que aquelas escolas efetivamente ofereçam o atendimento que é obrigatório para as pessoas com deficiência. E aqui a gente está falando de pessoa com deficiência, mas, na verdade, a Política Nacional de Educação, com base na educação especial, na perspectiva de educação inclusiva, ela traz não só a pessoa considerada pessoa com deficiência, mas também aquelas com transtornos globais de desenvolvimento e com altas habilidades de superdotação. É esse o público-alvo, né, da educação especial. A gente tem que ter em mente que, agora, além da Constituição, desde 2008, quando foi incorporado, 2008, 2009, por meio de decreto legislativo, por meio de decretos do Executivo, a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência foi efetivamente incorporada ao nosso ordenamento jurídico com status de emenda constitucional, com status de norma constitucional. E a grande diferença, a grande contribuição dessa convenção é que ela exatamente tem como foco a pessoa, a sua inclusão social, com duas palavrinhas que justificam totalmente a educação inclusiva, que é a sua autonomia e a sua independência. E ela também estabelece direitos como o da não discriminação, da educação, da acessibilidade, do trabalho, entre tantos outros. Então, o propósito dessa convenção é exatamente assegurar o exercício pleno e equitativo de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais. Então, como é que a gente tendo um texto constitucional que visa assegurar esse exercício pleno e equitativo de todos os direitos humanos, e vem um decreto do Executivo dizer que determinadas pessoas não terão direito à escola. Não terão direito à escola como qualquer outra criança. Deixam essa condição de criança e adolescente de 4 a 17 anos para terem acesso só a um ambiente segregado. Também importantíssimo na convenção é que trouxe como princípios gerais o respeito pela dignidade da pessoa humana. Então, você impedir que determinada pessoa, por suas características, que ela não esteja na escola, isso fere totalmente a dignidade da pessoa. A questão da acessibilidade, gente, tudo isso que a gente fala é acessibilidade às adaptações pedagógicas, é acessibilidade à questão da ruptura das barreiras atitudinais, que isso impede, muitas vezes, a barreira atitudinal, ela é muito mais perigosa do que a barreira arquitetônica, porque você não pensa no outro, você não respeita o outro. Então, essas são, e elas estão muito presentes ainda em escolas que teriam todo um potencial de transformar a sociedade e que ainda segregam, né? A igualdade entre o homem e a mulher, o respeito pelo desenvolvimento das capacidades das crianças.
respeito pelo desenvolvimento das capacidades das crianças. E como é que a gente vai ter um decreto que vai taxar? Não, você, por suas características, ou por você precisar de muitos apoios, você só vai ser público-alvo da educação especial, da escola especial, né? Olha só a colisão que nós encontramos, e esses princípios eles vão ter que nortear cada interpretação de cada dispositivo da nossa convenção. Tem também a não discriminação, quando o que a gente observa do decreto é uma autorização para discriminar. Eu vou ler aqui o que é discriminação pela convenção. Só um instantinho. Que se enquadra exatamente na autorização de você dizer que fulaninho não pode estar na escola comum. Espera aí. Deixa eu ver aqui. Lá na frente, eu tenho um slide que diz qual é a discriminação. É a questão da igualdade de oportunidades. É sempre o norte. Quando a gente quer ser justo, quando a gente quer efetivamente garantir os direitos da pessoa com deficiência, a gente pensa, se Maria não tivesse essas características, ela teria acesso a isso? Eu estaria concedendo o direito, eu estaria garantindo o direito? Então, se ela não tem acesso a isso, o que é que está faltando? O que é que a escola tem que garantir? O que é que a família tem que garantir? O que é que o Estado tem que garantir? O que é que a sociedade tem que garantir para que ela tenha igualdade de oportunidades em relação a Joana, que não tem deficiência? É muito fácil a gente ser justo. Basta saber, eu estou dando a mesma igualdade de oportunidade a A, a B? O respeito pelas diferenças. Gente, ninguém é igual a ninguém. E a gente tem que aceitar a pessoa com deficiência como parte da diversidade humana e da humanidade. E isso tudo é exatamente para garantir a plena e efetiva participação e inclusão na sociedade. Aí nós temos ainda na convenção que os Estados-partes assegurarão um sistema educacional inclusivo em todos os níveis, bem como o aprendizado ao longo de toda a vida. Sistema educacional inclusivo em todos os níveis, gente, a gente está falando de norma constitucional, está na convenção. Quer dizer que, durante todo o ensino, toda a escolarização da pessoa com deficiência, desde o ensino infantil até a pós-graduação, sim, até a pós-graduação. A pessoa com deficiência vai chegar aonde ela quiser chegar, aonde ela conseguir chegar dentro do seu desenvolvimento, né? Então, ao longo de toda a escolarização, ela tem que ter as ferramentas de igualdade de oportunidade, elas têm que ter o atendimento educacional especializado. E esse aprendizado ao longo de toda a vida não quer dizer que a pessoa com deficiência vai ter que estar em determinado espaço recebendo a educação o resto da vida. Não é isso. Tanto é que depois dos 17 anos, depois dos 18 anos, se a pessoa com deficiência ela vai concluir sim o seu ensino médio e ela deve partir ou para o ensino profissionalizante, ou se não teve acesso à escolarização, a um EJA, né? Porque aí ela vai seguir a sua vida. E durante esse percurso da vida, ela vai ter várias outras oportunidades também de aprendizagem. Isso é um aprendizado ao longo da vida, né? Então, os objetivos do sistema educacional inclusivo são aqueles previstos na Constituição também da gente, o pleno desenvolvimento do potencial humano, do senso de dignidade e autoestima, o máximo desenvolvimento possível da personalidade, talentos, criatividades, participação efetiva das pessoas com deficiência em uma sociedade livre, e como a gente vai conseguir atingir esse objetivo em um espaço segregado, em um espaço limitado, em um espaço onde não há diversidade de pessoas, né?
Outra coisa também traz a convenção que a não exclusão da pessoa com deficiência do sistema educacional geral sob a alegação de deficiência. É exatamente essa exclusão de pessoa com deficiência que está ferida de morte no decreto 10.502 de 2020, onde se autoriza essa exclusão. Aí ainda traz esse decreto da seguinte forma: é uma escolha dos pais, auxiliados ou não por uma equipe multiprofissional. Gente, quem é capaz de colocar limites no outro? Qual é essa equipe multiprofissional que vai ser capaz, junto com os pais, de dizer: você não tem direito a isso, você tem que estar aqui, seu espaço é só esse aqui. Aí imagine, a gente tem isso, né? Essa autorização por meio de um decreto do Executivo. Traz também a não exclusão da criança com deficiência do ensino primário, gratuito e compulsório, ou do ensino secundário. Traz o acesso igualitário da pessoa com deficiência, providências de adaptação de acordo com suas necessidades individuais, visando a inclusão escolar. Essas adaptações, de acordo com as necessidades do indivíduo, elas são obtidas através do atendimento educacional especializado. O que é o atendimento educacional especializado? Não é só o contraturno, é também você, a escola, observar o aluno em todos os seus momentos de escolarização, identificar o que é que está faltando para que ele tenha a igualdade de oportunidade ao aprendizado e supri-las. Isso sim é um objetivo também do atendimento educacional especializado. Se ele vai precisar disso, se ele vai precisar daquilo, aí vai se ver, as adaptações vão ser feitas vão ser adaptações pedagógicas durante a transmissão do conteúdo pelo professor titular, durante a transmissão do conteúdo também pelo professor em Libras, aí vai ver qual é esse momento em que vai se chegar com essa ferramenta de equiparação de oportunidade, né? Por isso que se precisa construir um plano individual do aluno, onde sente o professor titular, os profissionais de apoio, a família, o aluno, os demais profissionais que contribuem para o desenvolvimento dessa pessoa e vão traçar qual o caminho que essa pessoa pode receber, em que etapa do caminho da escolarização, do seu dia a dia na sala de aula comum, ela vai precisar desses apoios. É muito simples, gente, a gente saber, e se vai precisar de contraturno, precisa a escola garantir o contraturno. E esse contraturno não pode ser cobrado para a família. Tanto é que a Lei Brasileira de Inclusão, ela também acrescentou ao crime de recusa de matrícula a cobrança de taxa extra para o aluno com deficiência. Vamos mais lá. Oferta de apoios necessários no âmbito do sistema educacional geral, com vistas a facilitar a inclusão da pessoa com deficiência, adoção de medidas de apoio individualizados, treinamento profissional. Então, assim, antes, além da Constituição, nós temos a Convenção, nós temos também o ECA. O ECA traz os mesmos dispositivos da Constituição, óbvio, não poderia ser diferente. Ele diz que a criança e o adolescente, no artigo 53, também tem direito à educação, visando seu pleno desenvolvimento de sua pessoa, o preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. E vem dizendo também que a escola tem que ser a escola pública e gratuita mais próxima à sua residência, né? Então, como é que você vai dizer, não, eu não vou colocar na escola pública e gratuita mais próxima à minha residência, porque meu filho só tem direito àquela escola especial que fica lá longe? Então, assim, são vários os dispositivos constitucionais e legais que só trazem como educação, que só reconhecem a educação, aquela educação para todos, a educação inclusiva. Gente, a Lei Brasileira a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, no artigo 28, ela traz uma receita de bolo. Ela diz ali tudo o que uma escola precisa ter para ser inclusiva. E o que mais causa espanto no decreto é que ele diz, não, a escola comum tem que ter isso tudo que tem que ter na escola especial.
Óbvio, é assim que está previsto constitucionalmente. Então, por que se essa pessoa que o decreto entende como público-alvo da educação especial, da escola especial, se ele tem os mesmos direitos, que se a escola tem as mesmas obrigações de oferecer os apoios que a escola comum, por que essa pessoa vai ficar segregada? Por que essa pessoa não pode estar sendo estimulada e servindo de estímulos a todos os demais da escola, a toda a comunidade escolar? Essa pergunta fica no ar, né? Então, que nós temos aqui, eu estou só procurando, pronto, eu achei agora o conceito de discriminação previsto na Lei Brasileira de Inclusão, que é praticamente o mesmo da Convenção. Considera a discriminação em razão da deficiência toda forma de discriminação, restrição ou exclusão por ação ou omissão que tenha o propósito ou o efeito de prejudicar, impedir ou anular o reconhecimento ou exercício dos direitos e liberdades fundamentais da pessoa com deficiência, incluindo a recusa a adaptações razoáveis e o fornecimento de tecnologias assistivas. Ora, com o decreto, numa leitura até muito simples, numa interpretação direta, você verifica que está autorizada a discriminação, que é exatamente em função das características da pessoa que ela vai ter restrita a sua educação a uma escola especial. E isso é inadmissível. O que mais? Nós temos o quê? Como eu já disse, tem toda a receitinha lá, o que é preciso a gente observar para um sistema educacional inclusivo, isso na Lei Brasileira de Inclusão. E a gente se depara agora com o decreto 10.502 de 2020, onde ele flagrantemente ele é inconstitucional, fora ele ser algo assim que nunca se esperou encontrar um documento que atingisse tanto aos direitos humanos, aos direitos fundamentais, e não é só o da pessoa com deficiência, também o da pessoa sem deficiência, que também tem direito a uma sociedade plural. E essa sociedade começa ali na educação infantil. Então, o que a gente precisa é ver esse decreto tido como inconstitucional. Por isso que a Ampid fez, que ainda bem, né, Aparecida, que a única coisa que já reclamaram da nota técnica da Ampid é que ela estava muito extensa. Mas era porque era tanta inconstitucionalidade que ela teve que ficar grande, porque foram tantos, ela atingiu a tantos dispositivos constitucionais que ela terminou um texto longo. Então, recomendo a todos e a todas a leitura desse documento, onde a Ampid se debruçou sobre cada item do decreto, e a gente tem, aqui vou só dar uma passada por essa nota técnica, o princípio da progressividade do direito, ou do não retrocesso em matéria de direitos humanos, ou seja, aquilo que já está amplamente consolidado, que é a educação inclusiva como única forma de opção, como única maneira de educação, né, de escolarização, a gente não pode retroceder. E aí tem todos os princípios, tem todos os tratados internacionais que estão colocados na nota técnica. Nós temos também as infringências aos dispositivos constitucionais e legais. Vocês podem ver cada itemzinho que eu falei, cada itemzinho constitucional da convenção, a gente verifica como colide com o que está disposto no decreto 10.502 de 2020. Tem também a questão da educação especial como modalidade de educação, ao invés de modalidade de ensino, como estava prevista na Política Nacional de Educação de 2008. Inclusive, gente, essa necessidade de preservação dos direitos humanos, de não retroatividade desses direitos já consolidados, já foi objeto de decisão nesse sentido do Supremo. Então,
como é que uma coisa tão clara, já reconhecida pelos nossos tribunais, e surge um documento que vai exatamente contrário a tudo, todo o nosso ganho, todo o ganho da pessoa com deficiência, toda essa história de progressão de direitos, não só da pessoa com deficiência, como das pessoas também sem deficiência. A questão do atendimento educacional especializado não poder ser prestado de forma dissociada da educação inclusiva. Vou ler o trecho do decreto que ele diz o que são escolas especializadas. Escolas especializadas são instituições de ensino planejadas para o atendimento educacional aos educandos de educação especial que não se beneficiam em seu desenvolvimento quando incluídos em escolas regulares inclusivas e que apresentam demanda por apoios múltiplos e contínuos. Quer dizer, as pessoas que alguém achar que não vai se beneficiar da escola comum, ou por o fato deles apresentarem apoios múltiplos e contínuos, só vão ter direito a esse atendimento educacional prestado na escola especial. Por quê? Essa é a grande indagação. Então, o benefício que entre aspas, que essa educação vai trazer vai agregar a esse indivíduo que já parte do pressuposto de que alguém disse que ele não tinha condições de estar na escola comum. Quer dizer, já tolheu, já taxou, já condenou a um espaço segregado. Né? O que é que diz mais? Ainda diz assim, deixa eu ver aqui. Então, assim, a gente vai falando e vai trazendo alguns dispositivos que vão exatamente trazendo à tona essa inconstitucionalidade do decreto. A única forma de educação ser o atendimento educacional especializado colide com o previsto no artigo 24 da Convenção, no artigo 205, 206, 208 da Constituição Federal. Também tem a história da discriminação, é exatamente essa autorização à discriminação que está prevista no decreto. Ora, o que como eu já disse, o atendimento educacional especializado, ele está ali, ele deve ser observado no dia a dia da sala de aula comum e suprido a determinadas necessidades do aluno com deficiência, alta habilidade, superdotação, e não excluí-lo, porque vai precisar de muito apoio, então vai sair caro. Então, quem é que vai querer assumir isso? Aí, depois de um decreto assim, olha o desestímulo que vai haver para a escola comum receber o aluno com deficiência com essas características, né? Então, a gente tá acabando, né, Cida? A gente está exatamente, esse decreto está autorizando a condenação à segregação. Aí, como é que esses alunos vão depois trabalhar? Vão depois ter a autonomia e a independência, que é o grande propósito da nossa Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, né? Então, deixa eu só falar mais aqui um pouquinho. Tanto é que essas interpretações a gente pode ver em vários dispositivos também, em vários pareceres das comissões, dos comitês de acompanhamento da implementação da Convenção. O que mais que a gente tem aqui? A questão do comentário geral 4º, também a questão deixa eu pegar aqui. A política deve ser... Então, a escolha da família, ela não tem escolha, porque simplesmente a gente só tem uma forma de educação. E o que é que a gente como é que a gente pode contribuir? Como é que o Ministério Público Brasileiro pode contribuir? A gente precisa ficar de olho, a gente precisa efetivamente observar e tolher as formas de incentivos, de iniciativas legislativas que vão também nessa mesma linha do decreto 10.502, em cada estado, em cada município. A primeira coisa que eu fiz aqui no Rio Grande do Norte foi conversar com as redes
de ensino. Aí todas elas disseram, não, doutora, a gente já assumiu que a gente é contra o decreto, porque esse decreto precisa efetivamente sair do mundo jurídico. E a gente tem, com isso, só para finalizar, nós temos uma ação popular no TRF1, nós temos ação de arguição de descumprimento do preceito fundamental, que foi pelo Partido Sustentabilidade, e que várias instituições, inclusive a ANPID, pretendem se habilitar como amigos curi, fundamentando o porquê da necessidade de se ter esse decreto extirpado, excluído do nosso ordenamento jurídico, né? E efetivamente a gente procura e espera que o mais rápido possível, exatamente para não desestimular, para não incentivar atos de discriminação, que ele seja tido como inconstitucional, que ele seja retirado do mundo jurídico o mais rápido possível. Gente, falei muito rápido, acabei de morrer, cansei horrores os intérpretes de Libras, mas é porque o tempo é curto e eu quero muito ouvir o que cada um tem que colaborar, e não só ficar falando, porque o grande debate é que é o bacana dessa noite. Muito obrigada.